Iniciando mais um vídeo sobre a atividade prática individual 5, me chamo Vinícius Brasil Crepaldi, sou aluno do professor Fernando, curso Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal de São Paulo, e segue mais um vídeo. Indo para a questão 1 da nossa API 5, a gente aqui nessa questão, tem que fazer uma ordenação, com a insertion sort, que é este algoritmo aqui, conforme foi passado em vídeo, mostrando toda a sua lógica, Então, a função recebe aqui, dois parâmetros, o nosso vetor e o seu tamanho, com asterisco aqui, que é o seu valor verdadeiro, e também a sua primeira posição. Aqui tem as declarações, de algumas variáveis, que são utilizadas. E aqui, temos o for, que vai ser percorrido com i começando em 1, sendo até menor que o tamanho do vetor. Então, aux recebe vi. Aqui tem um outro for, que é o for que vai fazendo as comparações, se um é maior que o outro ou não, e vai trocando de posições, Aqui tem que vj é igual a vj menos 1, Então, estamos aqui voltando uma casa, com o nosso vj anterior, e vj recebe aux, que foi o que foi armazenado aqui, que foi o aux, que seria não o futuro, mas o do presente. Então, esta é a lógica. Indo para a função main, aqui é bem simples, tem só um for para pessoa por quais são os elementos, do vetor. Chamo a função, passando por parâmetro, v, e o nosso 10 aqui, que é o tamanho do vetor. E então tem a parte do for, que é o printf, do vetor já ordenado. Então, vamos ver se está funcionando. Vamos pôr em ordem aqui decrescente, só para ficar melhor. Por 2 aqui também. Não, por outro número. Eu comecei da forma errada, mas vamos ver se ele aceita. Acho que vai aceitar. Então ela está em ordem crescente, todos os números. Se é igual, mantém, pela lógica. Então, essa foi então a questão 1. Aqui na questão 2, a gente faz o uso da função BubbleShort, só que ela, é implementada na ordenação decrescente, Então, ela tem algumas modificaçõezinhas aqui, na ordem. Então, temos as nossas variáveis, Então, faça, enquanto continua for diferente de 0, Enquanto o vetor for percorrido completamente e foi feita as trocas corretas, Então, continua, recebe 0. For, com o nosso laço aqui, vai ser i menor que fim, menos 1, Eu estou percorrendo até o penúltimo elemento do vetor. Então, se v1 i mais 1 for maior que vi, que é o vi futuro, em relação ao vi, aux recebe o vetor futuro recebe o vetor do presente, e o vetor do presente recebe o que está em aux, que é o vetor do futuro, fazendo uma troca de posições até ficar tudo certinho na ordem em que foi pedida. Então, continua, recebe i, e aqui, fim, menos, para ir percorrendo todo o vetor de trás para frente. Aqui, na função main é bem simples também. Aqui é para fazer a inserção, dos elementos no vetor. Chamo a função, passando por parâmetro, v, com o seu valor verdadeiro, e o 10, que é o tamanho dele. E o for do printf, para mostrar se deu tudo certinho a ordenação. Então, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá lá, em ordem decrescente, Então, como eu fiz em ordem crescente, ficou melhor, a visualização. Então fica 10, 9, 8, 7, 3 e aqui até 1, e finaliza o programa, Então essa foi
a questão 2. Aqui na questão 3, a gente vai fazer o uso da função, né, selection short, né, que ela vai comparar, né, um certo número do vetor e ver, sei lá, um número 27. Tem alguém menor que eu? Então, se tiver, né, joga esse menor para lá e assim vai indo, né, para cada valor do vetor. Então, aqui temos as declarações das variáveis, o laço for, né, que vai percorrer até n-1. Então, é um tamanho um pouco reduzido, né, mas segue aqui. Então, menor, né, recebe o i, que está sendo variado, né, pelo for. Então, feito isso, cai em um outro for, sendo j, né, igual a i mais 1. Né, então, é i mais 1. Então, o j vai ter um valor futuro, né, j indo até n, né. Agora, então, está sendo pego o vetor todo e j++. Então, se, né, o meu vetor, né, na posição j for menor que o meu vetor menor, que foi o i, né, que é nosso passado, menor recebe j, né, trocando assim a posição. Então, feito isso, né, saio desse for e tenho um outro if aqui, né. Então, se i for diferente de menor, né, troca, né, vai receber o valor de vi, vai receber o valor de v menor e v menor recebe troca, né, fazendo aí essa troca toda aqui para garantir, né, o ordenamento do nosso vetor. Então, feito isso, vamos aqui para a função main, que segue a mesma lógica das outras questões, né? A declaração das minhas variáveis, o tamanho que a pessoa queira para o vetor. Então, se for maior, a gente chama aqui a função calloc, né, criando aqui, né, o nosso vetor, né, de valores, né, com o tamanho que a pessoa queira. Então, se essa criação der tudo certo, entra no if e cai no laço for. Então, o for vai até o tamanho e vai permitir aqui, né, que a pessoa insira, né, os elementos do vetor. Feito isso, né, a gente faz aqui, a gente chama, né, a função valores, passando, né, por parâmetro valores e tamanho, e damos um printf aqui, né, que é o nosso laço for, do vetor já ordenado, né. Então, vamos ver se deu certo. Opa, um errozinho. Onde que tá o errozinho? Ué. Ah, tá. Aqui. No insertion, selection. Agora sim. Então, aqui, né, pede para falar qual é o tamanho do vetor. Então, eu vou pôr um vetor de 4 posições. Primeiro valor vai ser 5. 4, 3, 2. Tá lá, né? A gente ordenou, né, dinamicamente, né, um vetor criado de forma dinâmica, e ordenamos ele, né, com a função selection short. Então, essa foi a questão 3. Aqui na última questão da API 5, né, a questão 4, a gente faz a implementação, né, das 3 lógicas, né, de ordenação, né, de dados. Então, usaremos a insertion short, né, a selection e a bubble, né, bubble short, para fazer todo o ordenamento, né, de mais de 1000 dados, né, para ser exato, são 2000, né, números, né, dados. Então, é bastante coisa, né. Talvez até alguma bug, né, talvez a bubble que não é tão boa para grandes números, né. Então, a lógica aqui, né, é a mesma das outras, né, e dos vídeos que foi passado pra gente, tanto para bubble, a selection e a insertion. Então, indo para a função main, a diferença aqui, né, que a gente vai ter que utilizar um arquivo pronto, né, com 2000 números aí, né, desordenados, né, e aleatórios. Então,
aqui, né, tem o processo, né, de criação do nosso arquivo, né? Então tem lá nosso ponteirinho, né, do tipo file. Aqui a gente abre, né, o nosso arc, que é o arquivo, com o seu nome em modo de escrita. Faço a declaração de aux, né, com 2000, né, a sua posição. Int v com 2000 também. Aqui, né, é a partir do tempo, né, clock, né, o start, o fim, o T1 e o T2. Então, se, né, o meu arquivo for criado corretamente, eu entro neste laço for e eu percorro, né, até i ser menor que 2000. Então, eu vou ter que usar a minha função range, né? Então, range, né, sendo diversificado, né, de 0 a 10.000, né, números. E o que for sorteado aqui, né, eu vou armazenar na minha variável aux, né, sendo o seu termo aqui, né, variado pelo for, que é de 2000, quer dizer, vai até 2000. Dou um fprint, né, para pegar aqui. Então, o que estiver sendo sortido aqui, eu dou um fprint, né, no meu arquivo. O que eu vou estar enviando, né, ao meu arquivo? A minha variável aux, né, que é do tipo inteiro, para o meu arquivo. E aqui, né, um fputc, né, para dar um /n no arquivo. Então, se não for criado bem, né, o nosso arquivo, dou um printf, né, de erro. Fecho ele, abro novamente, em modo de leitura agora. Então, se ele abriu certo, né, então aqui tem um while, né, então enquanto, né, o nosso arquivo for diferente, né, do termo fim de arquivo, a gente entra, né, no nosso laço for, que vai até 2000, e tudo que tiver lá, eu dou um scanf, né, no arquivo, para nossa variável v, né, que é o nosso vetor v, né, que vai ser variável cada termo, né, até 2000, sendo que é um tipo inteiro, né. Se não foi bem criado o arquivo, né, se não for aberto, dou um printf de erro. E essa parte da criação, né, do arquivo com mais de 1000 valores, né, já foi feita. Então a gente parte para a parte de medição, né, da execução das funções. Então aqui seto o meu tempo T1, né, com a função clock, né, antes da chamada da função, né, insertion short. Chamo ela e logo após ela eu falo que T1 vai ser igual ao clock, né, menos o tempo que foi medido neste T1 aqui, né. Então aí eu pego a nossa parcela de tempo. Então aqui, né, neste comentário aqui é a parte da amostragem, né, de dados, né. Eu deixei essa parte comentada porque fica muitos números, né, então fica meio bagunçado de ver. Aqui, né, tem a parte do printf, né, do tempo, né. Então aqui eu faço um typecast, né, para double do nosso T1, divido ele, né, por clocks por segundo, o nosso tempo, e mostra aqui no nosso printf. Então, né, eu faço a conversão para double, né, deixei ali anotado. Aqui também, né, a lógica para as outras funções são as mesmas, né, então T2 antes, T2 que é clock menos T2 depois, printo, né, e aqui a parte do print do tempo, né, que é o T2, né, dividido por clocks por segundo. Na bubble short, a mesma coisa, eu só mudei o nome aqui. Start recebe clock, chamo a função, start recebe clock menos start, né, pegando aí a parcela de tempo e implemento aqui, né, nosso typecast. Eu divido por 1000, né, pois para ficar mais certo aí no valor de tempo, porque aqui é um valor certo já, e aqui é um valor um pouco grande, então para ficar na casa dos segundos eu faço isso. E aqui fecho o arquivo. Eu vou mostrar aqui, né, o seu funcionamento no site, né, que eu uso, porque aqui no Codeblox eu acho que não ficou muito bom, né, essa parte aqui de muitos dados com as funções. Então eu mostro aqui. Aqui tem a mesma função, né, que eu estou utilizando lá
a mesma função, não muda nada. Aqui tá comentado também, eu vou executar. E tá lá, né? O tempo, né, da insertion short é bem curto, né? Mas a selection já é um pouco maior. E a bubble também já é bem maior. Vamos ver mais uma vez. Tá lá. A bubble, neste caso agora, foi mais lenta, né? Então é uma questão, né, que varia também de temperatura do processador e alocação de memória. Então são várias variáveis, mas uma coisa é clara, né? A insertion é bem mais eficiente, né, em questão de tempo. E aqui é o arquivinho criado, né, com vários números aí, né, os 2.000 números. 2.000 números. Então, essa foi a questão 4. Encerrando mais um vídeo, quero agradecer a todos que viram até aqui. Muito obrigado e até uma próxima.